Graças a Deus, que o Altíssimo possa te abençoar de uma forma toda especial. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Vida, um canal que foi criado com a missão de levar a Palavra de Deus ao maior número possível de pessoas. No dia de hoje, eu gostaria de levar para você uma mensagem de fé. E nessa mensagem de fé, eu gostaria de dizer para você, com base na Bíblia, com base na Escritura Sagrada, o que se fazer diante de uma situação de medo. Porque todos nós, em determinado momento da nossa vida, nós passamos por uma situação de medo. E muitas são as pessoas que, diante dessa situação de medo, deixam o desespero tomar conta. Mas nós vamos ver na Escritura o que se fazer diante de uma situação de medo. Então, acompanha comigo o que está escrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Nós observamos aqui nessa passagem bíblica que diante dessa situação de medo, diante dessa situação de pavor, o qual Josafá estava se encontrando, ele não deixou o desespero tomar conta dele. Pelo contrário, ele apelou para aquele que poderia solucionar aquele caso. Ele apelou para a fé, ele apelou para Deus. E nós vamos observar mais à frente que quando nós nos colocamos na posição de buscar a Deus, Deus ele envia a resposta. Ele cria situações para que nós venhamos ter vitória sobre aquele determinado problema, o qual em nós não há força. Nós também vamos observar quais foram as palavras que Josafá disse a Deus diante daquela situação. E eu quero que você pegue essa palavra como exemplo para a sua vida e, de acordo com o problema que você está vivenciando, de acordo com a situação que você está enfrentando, você venha usar suas palavras com sinceridade, com fé. E eu tenho certeza absoluta que, da mesma forma que houve a resposta para Josafá, também haverá a resposta para você. Nós vamos observar nesses textos, agora que vamos ler, quais foram as palavras que Josafá ele falou para Deus. E logo em seguida, nós também veremos a resposta de Deus para Josafá. Acompanhe aí agora exatamente as palavras que Josafá disse para Deus. E qual foi a resposta de Deus para Josafá? Veja só. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nós observamos aqui nessa passagem que Josafá deixa bem claro para Deus que não há força nele capaz de vencer aquela grande multidão que estava vindo contra ele. Eram tantos inimigos e de todos os lados que ele se viu em aperto. Ele se viu ali como se estivesse em beco sem saída. Mas então ele afirma para Deus: mesmo diante de tantos inimigos se levantando contra mim, mesmo eu estando cercado de todos os lados, os meus olhos estão voltados para o Senhor. Quando ele diz que os olhos estão postos em Deus, é como se ele tivesse dito isso. Os meus olhos, ó Deus, estão voltados para o Senhor. E é isso que nós devemos entender, que mesmo diante de muitos problemas, de muitas situações adversas, os nossos olhos, a nossa fé, a nossa confiança tem de estarem voltados para Deus. A nossa confiança não pode estar apenas
na nossa condição humana, na nossa força, porque existem problemas na vida do ser humano que somente a intervenção divina é capaz de dar vitória para essa pessoa. E nós vamos observar aqui mais à frente que diante dessa fala de Josafá, diante dessa sinceridade, diante dessa expressão de fé, veio a resposta. Veio a resposta que ele tanto desejava. Veio a resposta o qual ele estava buscando. Acompanha comigo o que está escrito. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Nós observamos aqui que o próprio Deus, ele se manifesta de forma extraordinária e traz a confirmação para Josafá. Não se assuste por conta dessa grande multidão que se levantou contra você, porque essa peleja não é sua, essa peleja é minha. E nós sabemos, você que está aí agora acompanhando essa mensagem de fé, que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, esse Deus, quando ele entra numa batalha, a vitória é garantida. Então não se assuste com os problemas que têm se levantado contra a sua vida, ainda que esses sejam muitos, porque a peleja não é sua, mas de Deus. E pode ter certeza que o grande livramento, o grande salvamento, a resposta para as suas orações, ela está chegando, tá certo? Não se desespere, porque Deus é contigo, tá bom? Que o Altíssimo te abençoe de uma forma toda especial. E não se esqueça, vamos em frente, porque já deu tudo certo. Deus abençoe. Vim aqui, meu Pai, preciso falar sério com o Senhor aqui. Brinquei até de filho e me arrependi. Mas Pai, é pra essas coisas pra pedir perdão. Que dia, Pai, olhei pela janela, não vi solução. Parece até o olho de um furacão. Com a vida pelo avesso eu vim te procurar, te procurar. Confesso que se fosse Deus não me ouvia. Se estivesse em seu lugar, negaria socorro pra mim. Ainda porque é do Senhor que eu dependo. Eu vim meio sem querer, mas querendo, e achei a solução pra mim.